Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje uma aula básica, vamos por assim, mas vai ser com bastante conteúdo sobre os povos cananeu ou os povos cananitas, ok? Bom, então acompanha comigo. Canaã era uma área diversamente definida na literatura histórica e bíblica, mas sempre centrada na Palestina. Os seus habitantes originais, os pré-israelitas, eram os de cananeus. Os nomes Canaã e Cananita ocorrem escritos, por exemplo, de cuneiformes, dos egípcios, de fenícios, por volta do século XV a.C., e que referem-se a eles como Canaã. E essa referência a Canaã às vezes se refere a uma área abrangente que vai da Palestina à Síria, às vezes apenas ao oeste do Rio Jordão e às vezes apenas a uma faixa costeira do Acre, que é conhecido como Acre, mais ao norte. Os israelitas conquistaram Canaã, começando por volta do segundo milênio antes de Cristo. E a Bíblia justifica tal ocupação de Canaã como a terra prometida aos israelitas por Deus. A origem do termo, ela é um pouco contestada, mas vou dar aqui alguns exemplos, mas ela pode derivar de uma antiga palavra semítica que denota a palavra que significa roxo avermelhado, referindo-se aí ao rico corante roxo ou púrpura, carmesim também é uma referência, produzido nessas áreas. Ou também referindo-se à lã colorida que esses habitantes dessas margens costeiras faziam, Biblicamente falando, os cananeus eles são identificados em Gênesis como descendentes de Canaã, que é filho de Cã e neto de Noé. Quando a gente fala cananeu, fenício e púnico, são os mesmos povos? Os fenícios são cananeus, assim como os cananeus são fenícios, assim como os púnicos também são os cananeus. A designação de fenício é como os gregos chamavam os povos de Canaã. Não é que eles se chamavam eles mesmos de Canaã. Por outro lado, os cananeus, por exemplo, do Mediterrâneo Ocidental, eles eram chamados de púnicos pelos romanos, mas eles se chamavam-se e reconheciam-se ali como povos de Canaã. Por exemplo, Santo Agostinho chamou essa raça de Quirranu, que significa cananita. Em suma, ambos são os mesmos, são iguais, são as mesmas pessoas, as mesmas etnias ali. Um exemplo, por exemplo, quando a gente fala assim, os alemães, os outros povos chamam ele de germânicos, mas eles se chamam de Deutsch. Um exemplo aí de como povos diferentes chamavam aqueles habitantes dessas regiões. Bom, falando para vocês sobre a etimologia, a região do Levante ali era habitada por pessoas que se referiam à terra como Canaanaum, já em meados do terceiro milênio antes de Cristo. E existem várias etimologias possíveis para esta palavra. Alguns sugerem que o nome vem do hebraico, como Canaani, palavra que significa comerciante, para o qual os fenícios, que também são cananeus, se tornaram justamente muito famosos, os povos do mar. Fenícios, cananeus e os filisteus eram povos do mar, aí comerciantes. A palavra acadiana, por exemplo, de Kinahu, no entanto, ela se refere a uma lã de cor vermelha, tingida dos moluscos murex, que tinha nessa costa dessa região. E ao longo da história, uma exportação fundamental para toda a região. Quando os gregos, mais tarde, faziam as negociações com esses cananeus, o termo usado pelos povos gregos para se referenciar a esses povos cananeus deriva da palavra grega antiga phoenix, e a palavra plural de phoenix é phoenix, que era usada indiscriminadamente para se referir a esses povos, os fenícios, esses povos tanto da margem ocidental como da margem oriental daquela região. E mais tarde o latim emprestou esse termo, phoenix, que é fênix, e o plural dele é phoenixes, que também foi usado aí indiscriminadamente. E o termo púnico, quando a gente pesquisa púnicos, povos púnicos, é equivalente, vem do latim, que foi um termo emprestado dos gregos desse phoenix, que significa fenício, e foi usado especificamente pelos povos romanos para se referenciar a esses fenícios do Mediterrâneo Ocidental, ok? Se tiverem dúvida aí, comentem e façam os seus comentários, depois eu leio com calma.
Bom, e assim, né, enquanto os fenícios e os cananeus se referem-se à mesma cultura, arqueologia, os historiadores comumente se referem à Idade do Bronze, que foi por volta de 1200 a.C. Os levantinos, por exemplo, como os cananeus e os seus descendentes da Idade do Ferro, particularmente aqueles que vivem, né, da costa, como os fenícios, mais recentemente o termo cananeu tem sido usado para os estados secundários da Idade do Ferro do interior, que não eram governados por povos arameus, um grupo étnico separado, intimamente relacionado, um grupo que incluía, né, esses cananeus, os filisteus, os cananeus, né, os fenícios e os estados de Israel e Judá. Até a escavação do cananeu de Ras Shamra, que era o lugar histórico que foi conhecido como Ugarit, e a descoberta dos seus arquivos da Idade do Bronze, né, com textos em cuneiformes alfabéticos em tabuinhas de argila, pouco se sabia sobre a religião cananeia, pois o papiro parece ter sido um meio de escrita preferido daquele povo. E ao contrário do Egito, né, onde no clima ali mediterrâneo úmido, né, eles simplesmente decaíram. Como um resultado, os relatos altamente negativos e tendenciosos, como tinha na Bíblia, para esses povos, né, eram quase as únicas fontes de informações sobre essa antiga religião cananeia. E isso foi complementado por algumas fontes gregas secundárias e terciárias, né, como Luciano de Samosata, fragmentos, né, do Filho de Biblos, escrito de Damassácio e assim outros, né. E estudos mais recentes detalhados, né, sobre esse material desse ugarítico e outras inscrições do Levante, e também do arquivo, por exemplo, de Ebla de Tel Mardir, né, que foi escavado em 1960 por uma equipe conjunta de ítalos sírios, lançaram mais luz, né, sobre a religião cananeia primitiva, e eu vou comentar sobre isso com vocês e vocês vão se surpreender, hein? Então acompanha aí. Bom, falando agora sobre a história dessa região onde a gente conhece, que era conhecida como Canaã, né? A habitação humana, por exemplo, da costa de Canaã, ela pode ser rastreada até os períodos do Paleolítico e do Mesolítico, e as escavações revelaram que uma comunidade estabelecida de um modo de vida agrícola existia nesse local, que era conhecido como Jericó, por volta de 8.000 anos antes de Cristo. E a colonização mais difundida dessas cidades e aldeias fixas parece ter ocorrido no período neolítico, que foi de 7.000 a 4.000 anos antes de Cristo. E o período seguinte, chamado da Idade do Calcolítico, né, que é de 4.000 a 3.000, foi caracterizado pelo uso da cerâmica e do cobre e por casas de pedras brutas, com paredes de tijolos de barro, né? E a introdução do bronze no início da Idade do Bronze, né, que foi de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, provocou uma revolução cultural, marcada pelo desenvolvimento da metalurgia e pelo declínio da cerâmica pintada. Os povos semitas apareceram pela primeira vez em Canaã durante este período. Com a Idade do Bronze, né, que foi de 2000 a 1550 a.C., começou a história registrada nessa área, né, onde os amorreus, né, que eram semitas ali, que penetraram ali, entraram em Canaã pelo Nordeste, tornaram-se o povo dominante dessa população durante todo esse período. Outros invasores incluíam, por exemplo, os egípcios e os ixos, que eram um grupo de povos asiáticos que parece ter migrado para lá, do norte da Palestina. Tinha também os povos hurritas, ou os horeus, né, do Antigo Testamento, que também chegaram a Canaã vindos do norte. Já no final da Idade da Era do Bronze, de 1550 a 1200 a.C., foi o principal domínio, né, egípcio em Canaã, embora, né, o seu poder ali ele tenha sido contestado pelos hititas da Anatólia. O período também foi marcado por incursões de saqueadores chamados de Hapiru ou Habiru, que em egípcio é Apiru, e esse termo foi aparentemente aplicado pelos egípcios a todos os outros povos ou grupos sociais de origem estrangeira. E muitos estudiosos, né, acham que entre os Apirus, né, estavam os hebreus, né, originais ali, dos quais os israelitas posteriores eram apenas um ramo ou uma confederação desses Hapiru. Tá? Mas isso é pano para manga e eu não vou centrar aqui sobre os cananeus, tá? Mas tem sobre isso, tá bom? Aí se vocês quiserem, comenta aí que a gente faz um vídeo sobre os Hapiru, ok?
E no final do século XIII a.C., a dominação do Egito sobre o sul de Canaã havia diminuído e os hititas entraram em colapso sob o ataque dos inimigos do norte. E durante essa transição do final da Era do Bronze para o início da Idade da Era do Ferro, provavelmente por volta de 1250, os israelitas entraram em Canaã, estabelecendo-se inicialmente uma região montanhosa e no sul. E a infiltração dos israelitas foi combatida pelos cananeus, que continuaram a deter as cidades mais fortes da região. No século seguinte, Canaã sofreu uma nova invasão pelas mãos dos filisteus, que parecem ter vindo de Creta. Os filisteus, para quem não sabe, né, eles são povos também costeiros ali, povos do mar, que era conhecido como eles eram conhecidos pelos egípcios, e eles eram de origem de Creta, né, ou seja, de gregos. E eles finalmente estabeleceram uma coalizão de 5 cidades-estados no sul de Canaã, sob a liderança, né, do rei Davi no século X a.C. Os israelitas finalmente conseguiram quebrar o poder dos filisteus e, ao mesmo tempo, derrotar os cananeus nativos, tomando a cidade de Jerusalém. Depois disso, Canaã se tornou, para todos os efeitos práticos, terra de Israel. O conhecimento moderno da história e da cultura de Canaã é derivado tanto de escavações arqueológicas quanto de fontes literárias. Nas escavações, principalmente, né, no século XX, desenterraram-se, por exemplo, restos de muitas cidades cananeias importantes, incluindo Bet-Shean, Gesser, Hassor, Jericó, né, Jerusalém, Laques, Meguido e Siquém. Tá? E as fontes literárias mais importantes para a história dessa região sobre o Antigo Testamento tem os textos de Ras Shamra, que eu comentei para vocês, que foram descobertos nesse local de Ugarit, nas costas da Síria, e também tem as cartas de Amarna, que foi um conjunto de cartas, né, enviadas aí no século XIV a.C. por governantes, né, por faraós, por governantes, né, das cidades palestinas e de cidades sírias, aos seus senhores egípcios. E Canaã, ela estava situada numa encruzilhada ali de várias culturas, né? E ao longo da história registrada, a sua arte, a sua literatura ilustraram, né, essa mistura de muitos elementos. Por exemplo, tem elementos de cultura egípcia, micênica, cretense, urrita e mesopotâmica. E a maior parte do que se sabe, né, sobre a religião canané deriva de uma série de tabuinhas descobertas neste local de Ras Shamra. O deus principal dos cananeus era conhecido como El, né? Mas a jurisdição sobre a chuva e a fertilidade era delegada a Baal, né, ou também a Hadad. Eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. E tinha também outras divindades importantes, que incluía Reshef, que era o senhor das pestes e do mundo inferior, Kothar, que era o artesão divino, Asherah, que era a consorte de El, tinha Astarte, que era a deusa da fertilidade, e muitos outros que eu vou falar daqui a pouco, tá? Falando agora para vocês sobre os registros antigos do povo cananeu. A primeira menção indiscutível dos cananeus vem de fragmentos de uma carta encontrada num local chamado Mari, que era uma cidade localizada atualmente no que hoje é a Síria, que foi datada de cerca de 3.800 anos antes de Cristo. E essa carta foi endereçada a Yasma Haddad, que era um rei de Mari. E diz que ladrões e cananeus estavam em uma cidade chamada Rahissun, e parte do sobrevivente dessa carta alude a um conflito ou uma desordem que estava ocorrendo nessa cidade. Tem também outros textos antigos que falam das pessoas que viviam em Canaã, que remonta a cerca de 3.500 anos antes de Cristo e que foi escrito em uma estátua de Idrime, que foi um rei que governava uma cidade chamada Alalah. Alalah seria aí, o significado disso, né, seria teu Deus, né, o seu Deus, que era que seria hoje na região do que é conhecida como a Turquia, né? E Idrime, que era esse rei, ele diz que em um ponto ele foi forçado a fugir para uma cidade em Canaã chamada de Amia, possivelmente localizada no que hoje é o Líbano moderno. Idrime não chama as pessoas de Amia de cananitas, mas os nomeia como
uma variedade de terras diferentes, de onde eles são como Halab, Nihri, Amai, Mukish. E Idrim afirma que conseguiu reunir apoio em Âmia e se tornou rei em Alalar. No entanto, isso não significa que essas diferentes pessoas em Canaã nem sempre foram agrupadas. Textos administrativos encontrados em Alalar, em outra cidade chamada, por exemplo, de Ugarit, localizado no que é hoje a Síria, mostram que a designação a terra de Canaã foi empregada para especificar uma identidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos da mesma forma que outros eram definidos de sua cidade ou terras de origem. Por exemplo, tem um estudioso, Brandon Banks, que ele diz o seguinte, no seu livro, The Land Before the Kingdom of Israel. Ele fala assim que, por exemplo, um homem de uma cidade de Canaã que vivia em Alalar, ou Ugarit, poderia se identificar nos registros como sendo um homem de Canaã ou um filho de Canaã. E escreveu esse professor Banks. Um lote de texto, por exemplo, que menciona Canaã, vem do sítio de Amarna, no Egito. Amarna, para quem não sabe, ela foi construída como uma capital do Egito pelo faraó Akhenaton, que reinou por volta de 1353 a.C., e ele foi um governante que tentou ali concentrar a religião politeísta do Egito em torno da adoração de Aton, o disco solar. E os textos consistem em correspondências diplomáticas entre Akhenaton e o seu pai e o seu sucessor, imediatos ali, e vários outros governantes do Oriente Médio. Os estudiosos modernos costumam chamar esses textos de cartas de Amarna. Tá? E as cartas mostram que haviam vários reis em Canaã. Um passaporte diplomático escrito em Turasta, que era um rei de Mitanni, que era um reino localizado ao norte da Síria, diz assim: reis da terra de Canaã, que deixe o seu mensageiro Áquia passar em segurança para o Egito, e adverte os reis de Canaã que ninguém deve detê-lo. As cartas também mostram que o Egito tinha o poder considerável sobre esses reis cananeus. Uma carta escrita pelo rei da Babilônia chamado de Buraburias, reclama de uma morte de mercadores babilônicos em Canaã e lembra ao faraó do Egito que a terra de Canaã, ele diz o seguinte, ele lembra o faraó do Egito com as seguintes palavras: a terra de Canaã é a sua terra e os seus reis são os seus servos. E nos textos egípcios também mostra que os faraós do Egito enviaram expedições militares a Canaã. Uma estela erguida pelo faraó chamado Merneptah, que reinou por volta de 1200 a.C., afirmava que Canaã foi saqueada em todo tipo de aflição. A mesma estela também afirma que Merneptah devastou a Israel. É bem conhecida essa estela, Bom, falando agora para vocês sobre a religião cananeia, vocês vão ver que tem muitos paralelos, hein? Bom, falando sobre o panteão cananeu, ele foi concebido como um clã divino encabeçado por um único deus chamado de El, ou vocês vão ver que é El ou Elion, e os deuses coletivamente que compunham essa assembleia divina eram chamados também de Elohim. E ao longo dos séculos, o panteão dos deuses cananeus evoluiu, de modo que El e Asherah eram os mais importantes em épocas anteriores, enquanto Baal e as suas consortes divinas cananeias chegaram ao panteão posteriores. E muitas das divindades cananeias chegaram ao panteão também grego e romano. Por exemplo, as características de El e Baal podem ser vistas, por exemplo, em Zeus, enquanto Astarte se assemelha a Afrodite, Anat se assemelha a Atena, Ian a Poseidon e Mot a Hades, ou a Thanatos. E algumas das divindades que eu vou mencionar para vocês são as divindades mais importantes localmente ou nacionalmente em Canaã, como, por exemplo, Chemos, que ele não estava em toda a região, mas ainda em outros, por exemplo, como Moloch, são conhecidos principalmente em textos da Bíblia hebraica. Bom, falando aqui brevemente sobre cada um dos principais. Tem Anat, que era a deusa da guerra,
a sempre virgem, a irmã esposa de Baal, honrada como protetora e agente de vingança e portadora da vida. Asherá, deusa mãe, semítica primitiva, senhora do mar, consorte de El, também chamada de Arfirat, e mãe de 70 deuses. É importante vocês lembrar desses 70 deuses que vocês vão ver que vai estar relacionado a 70 nações. Tem também Astarte, né, que era a deusa do amor e da fertilidade, e às vezes consorte de Baal e Baal-Hadad. Né? Tem lá a Baalat ou Baalit, que era a principal divindade de Biblos, também conhecida, identificada como Astarte e Afrodite. Baal, né, que significa Senhor, que era o deus da chuva, do trovão, da fertilidade, às vezes associado também e era um sinônimo para Hadad. Também usado como um título prefixando os seus nomes com divindades local. Por exemplo, tinha Baal Ramon, que era o deus da fertilidade e renovações nas colônias fenícias do Mediterrâneo Ocidental. Tinha lá o Remosh, que era o deus nacional de Moab, referindo-se também em textos moabitas e em hebraico. Dagon, né, que era o deus da fertilidade das colheitas e às vezes identificado também como Hadad. El, né, que é o principal divindade, deus do céu, pai de muitos deuses menores e governante da Assembleia Divina, também adorado pelos israelitas. Tinha também El Elyon, que era um título especial para El como o Deus Altíssimo. Eshmun, deus fenício da cura. Cathirat, que era um grupo de deusas que aparecem nos textos ugaríticos como parteiras divinas. Kothar, né, que era o nome completo, era Kothar Wa-Hassis, que era o deus habilidoso, inteligente do artesanato e da fabricação ali de armas. Né? Lotan, que era a serpente marinha de 7 cabeças, né, ou o dragão animal de estimação de Ian, que era aí também um alter ego, né, para Ian, relacionado ao Leviatã bíblico. Melkart, que também era chamado de Baal Melkart, que é o deus, né, que era rei de uma cidade do submundo e do ciclo da vegetação em Tiro. Também patrono das rainhas israelitas, Jezabel e Atália. Tinha também Moloch, que era o título do deus que significa que é rei, provavelmente idêntico, né, a Milcom, que é conhecido principalmente na Bíblia hebraica como a divindade a quem os sacrifícios de crianças eram oferecidos. Mot, que era o deus do submundo, da esterilidade, da morte e do deserto sem água. Nikal, que era a deusa das frutas e pomares, casada com Yarir. Tinha também Kadeshtu, que era uma sagrada, né, a deusa do amor, também um título dado a Asherá e relacionado à deusa egípcia Hathor. Tinha lá também o Reshef, que era o deus de pragas e de curas. Shalin e Shachar, que são deuses gêmeos, né, do crepúsculo e do amanhecer. Shamaim, que era o deus dos céus ou do céu. Né? Shemesh, que era um deus mesopotâmico do sol, também adorado em Canaã, que significa sol em hebraico, por exemplo. Possivelmente também relacionado ao herói Sansão. Tanit, que era a deusa lunar fenícia, adorada como uma deusa padroeira em Cartago e às vezes identificada como Astarte ou Anat. Iam, que era o deus do mar. Yarir, que era o deus da lua, que deu o nome à cidade de Jericó. Né? Então Jericó vem de Yarir, Yerir, que era o senhor da foice, provedor do orvalho noturno, casado com a deusa Nikal. Tinha também o deus Yahweh, que é o deus dos israelitas, adorado não apenas pelos israelitas, né, pelos hebreus, mas também pelos cananeus orientais, como o profeta Balaão, em Números 22, e como o Shashu, de Edom. Né? Falando agora para vocês sobre a cosmologia. Em Ugarit, os deuses eram chamados de Elohim, né, que seria o equivalente ao hebraico Elohim, ou os filhos de El, né? Um provável paralelo aí com os filhos de Deus da Bíblia. O Deus principal, que foi um progenitor do universo, era El, também conhecido como Elion, que é o El Elyon da Bíblia, que era o pai das divindades. No material ugarítico, por exemplo, El e a consorte dele, né, que era Asherá, que é descrita como a mãe de 70 deuses. O texto ugarítico, né, o ciclo de Baal,
Baal é o deus das tempestades e da fertilidade. Ele ganha sua posição como campeão e governante dos deuses ao derrotar o tirânico Iam, o deus do mar, e depois triunfar sobre Mot, que era o deus da morte. Iam havia sido colocado sobre os outros deuses por El, mas os governava tiranicamente. Asherá se ofereceu em sacrifício se Iam aliviasse seu domínio sobre seus filhos. Ele concordou, mas Baal declarou-se corajosamente que derrotaria Iam. Apesar de Iam ser endossado por El, com a ajuda de armas mágicas dadas a ele pelo artesão divino Cotar Wahassis, Baal sai vitorioso. E, no entanto, né, o deus da morte do submundo, né, Mot, logo atrai Baal para a sua própria morte no deserto, significando seca e ruína para a terra. A irmã e esposa de Baal, Anat, recupera, né, o seu corpo e ataca Mot, rasgando-o em pedaços e espalhando os seus restos pelos campos. Né? E El, enquanto isso, teve um sonho sugerindo que Baal seria ressuscitado, e que de fato aconteceu. E no entanto, né, Mot também reviveu e montou um novo ataque contra Baal. E após a sua batalha titânica ali, né, mas indecisa, Mot finalmente se curva diante de Baal, deixando Baal na posse da terra e regente indiscutível dos deuses. Assim, Baal ele veio substituir até mesmo El, né, como uma divindade mais importante, embora o próprio El permanecesse teoricamente supremo. Na prática, os templos de Baal eram bastante comuns na cultura cananeia e muitos objetos rituais ali dedicados a Astarte e Anat também foram descobertos. Até mesmo, por exemplo, os israelitas honravam Baal com os seus asherim, que é o último termo referindo aí a postes ou a pedras eretas, ou até mesmo árvores dedicadas a essa deusa, né? E altares acompanhados com acompanhantes, né? Tanto para Baal quanto para Yahweh ou El. Né? E nas fontes gregas que descrevem a religião cananeia, a união, né, de El Elyon e a sua consorte deu origem, por exemplo, nessas fontes gregas, a Urano e a G. E os nomes gregos para céu e terra. Né? Os estudiosos bíblicos veem esse paralelo entre os versículos de abertura de Gênesis 1:1. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Outro paralelo é visto na história, né, dos mitos das criações babilônicas, por exemplo. Fontes gregas também descrevem El casado com Beruth. Este casamento da divindade, né, como uma cidade parece ter paralelos bíblicos com a história da ligação entre Melkart e Tiro, Yahweh e Jerusalém, Remosh e Moabe, Tanit e Baal Ramon com Cartago. El Elyon é chamado de Deus Altíssimo em Gênesis 14, 18 e 19, como o Deus cujo sacerdote era Melquisedeque, rei de Salém, né, que posteriormente aí virou Jerusalém. Né? O Salmo 78:35 parece também indicar El Elyon e o Deus hebreu Elohim, também chamado de Yahweh, como o Senhor. E aproveitando, né, falando essa relação dos cananeus com a religião bíblica. Embora, né, os escritores bíblicos considerarem, né, a religião cananeia uma antítese do monoteísmo israelita, os historiadores de religiões, né, tendem a ver a religião israelita primitiva como uma evolução em grande parte da cultura cananeia, da qual ela fez parte. Né? O próprio livro de Gênesis descreve o patriarca Abraão como um adorador a El, também chamado de El Shaddai e El Elyon, construindo altares, oferecendo sacrifícios, pagando dízimos a ele. Em Êxodo, indica, né, que os hebreus conheciam Deus apenas como El Shaddai até o tempo de Moisés, que aprendeu o verdadeiro nome de Deus, né, Yahweh, o Senhor, no Monte Sinai. Aparecia a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, né, não me dei a conhecer a eles. Êxodo 6:3. Aqui vou pôr uma foto, né, de onde que Melquisedeque, né, abençoa Abraão em nome de El Elyon, né, o Altíssimo.
certas passagens da Bíblia implicam que a religião israelita já foi politeísta. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 8, 9, indica o momento em que El Elyon atribui Israel a Yahweh. Quando o Altíssimo Elyon dividiu para as nações a sua herança, ele separou os filhos do homem. A porção do Senhor é seu povo, Jacó a sua herança. Da mesma forma, em Salmos 82, 1, 6, diz que Deus, Elohim aqui no caso, preside a grande assembleia. Ele julga entre os deuses e diz assim: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, El Elyon. Mas você vai morrer como meros homens, você vai cair como qualquer outro governante. O que pode ser descrito aqui nesse versículo é um processo de El e Yahweh fundindo-se em um único Deus supremo, e em seguida reduzindo a outras divindades cananeias a algo menos do que deuses. E de fato alguns versos dos Salmos 82 traduzem as palavras deuses como seres celestiais ou mesmo anjos. Da mesma forma, em Jó 1,6, afirma que um dia os filhos de Deus, também aqui às vezes traduzido como anjos, vieram a se apresentar diante do Senhor e Satanás também veio com eles. De acordo com muitos historiadores da religião, os anjos da mitologia judaica que posterior já foram membros da Assembleia Divina composta por El, e os Ben Elohim, filhos de Deus, que eram originalmente as divindades menores descritas no panteão cananeu. Tal Assembleia Divina aparece várias vezes nos textos cananeus. Os profetas hebreus não se denunciaram a religião cananeia por seu politeísmo e idolatria, mas também por sua imoralidade sexual e prática de sacrifício humano, que os cananeus praticavam o rito de hierogamos, que envolvia sexo ritual entre o rei ou o sacerdote representando um deus, ou uma mulher, uma sacerdotisa representando uma deusa. Parece bastante atestado sobre isso. E mesmo que não fosse tão comum quanto os profetas alegavam, a prática do sacrifício humano também parece ter ocorrido entre os cananeus como ocorreu entre os israelitas na casa, por exemplo, de Jefté, em Juízes 11. No templo de Jeremias, os israelitas ainda ofereciam seus filhos como um sacrifício, uma prática aparentemente destinada a satisfazer o próprio Javé, que insiste por meio do profeta que ele nunca ordenou tal coisa, nem nunca me passou pela cabeça. Jeremias 7:31. Jeremias denuncia igualmente a prática comum das famílias israelitas de oferecer bolos de mel à rainha do céu. Evidências arqueológicas também apoiam que não apenas os cananeus, mas também os israelitas mantiveram estatuetas de deusas em suas casas, pelo menos até a época do exílio babilônico. Quer a religião israelita, como crescendo da religião cananeia ou sendo pervertida por ela, a realidade parece ser que a religião israelita não se separou completamente da sua contraparte cananeia até o retorno dos judeus da Babilônia ou até mais tarde. Agora, comente aqui para mim o que você achou dessas similaridades. Eu quero também que você compartilhe este vídeo com um amigo ou na sua rede social, se você quiser, pode me marcar também, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido aqui, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!